Esse ano nós fazemos 10 anos de ministério aqui. E Deus sabe que nesses 10 anos eu desejei muito receber o Aloysio aqui. Muitas vezes eu orei por isso. Já até falei para ele, às vezes fiquei constrangido de chamar ele, de convidar ele para vir. Mas creio que chegou o tempo correto, o tempo devido. E, Aloysio, é tão especial te receber aqui, porque eu já te falei isso, mas tem uma timidez em você. Eu acho que você acaba não isso não entra tão fácil. E o Aloysio, irmãos, foi, para mim, eu considero que eu tive 2 grandes mentores na minha história. E quando eu digo mentor, eu me refiro ao que essa palavra realmente significa. Um é um que eu nunca vi, nunca tive com ele, que é o Eugene Peterson. Quem me conhece já me ouviu falar sobre isso. E o outro é o Aloysio. E Aloysio, apesar de não ser o meu pastor na época, muitas vezes me pastoreou, no sentido real do que isso quer dizer. Muitas vezes me discipulou, muito mesmo, às vezes sabendo e às vezes sem saber, invisivelmente. Mas, irmãos, muito do que eu sou, eu devo a Aloysio. Aloysio me ensinou a ver Jesus, como a minha cabeça via, mas como eu não conseguia entender na prática. E ele trouxe aquilo que fazia sentido na minha cabeça, mas na vida real, eu vi na vida dele. Aloysio me ensinou a ver o homem Jesus, o ser humano Jesus e a humanidade Jesus. Me ensinou a olhar para o outro com misericórdia, com amor, com graça. E Aloysio me ensinou a ouvir o diferente, a ouvir o estranho e a tentar encontrar no estranho algo de Deus que a minha cabeça formatada não conseguia ver. Então, muito do que vocês aqui recebem disso, eu recebi do Aloysio. E, irmãos, eu creio que hoje aqui nós estamos vivendo uma mudança de estação para nós como igreja. E pela primeira vez o Aloysio vinha aqui, a gente poder receber ele e a Del junto, para mim foi muito especial. Eu convidei a Aloysio e falei com toda vergonha, se você puder levar a Del, achando assim que seria alguma coisa difícil. E ele falou, claro, poxa. Aí eu falei, bom, tá favorável. Se você puder chegar no sábado. Aí ele falou, tá bom, aquele jeitão dele, né, Del? Tá bom então. Aí eu falei, no sábado, no almoço. Porque daí a gente vai ter mais tempo junto. Então, irmãos, eu sei que todos nós aqui seremos abençoados nesse dia. Amanhã a Luiz vai dar aula na escola o dia todinho. Então, cara, eu estou assim... Irmãos, não se distraia, não perca nenhum detalhe, porque tem coisas que o Senhor fala quando ninguém está falando nada. Tem coisas que a gente aprende quando aparentemente nada está sendo ensinado. É que o Senhor ele está nos chamando para uma estação de capturarmos essências e não performances. Nós não estamos aprendendo com o exterior mais uns dos outros, mas com aquilo que está dentro. E eu queria que você fosse tomado desse sentimento, desse desejo de arrancar, extrair aquilo que está dentro. O Aloysio é esse cara simples, mas ele é um gigante de Deus para a minha vida.
eu reconheço demais. Aloysio, você é um dos caras mais importantes para mim. 2 dos caras mais importantes da minha história, eu tenho mais alguns irmãos preciosos que eu considero, estão aqui hoje. Você, que para mim é como um pai, e o meu pai. O meu pai me deu essa abertura, essa predisposição a dialogar com o outro. E você consolidou, confirmou isso. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, e sei que a Aloysio fica super constrangido, eu também fico, mas tem gratidões, honras que precisam suplantar o nosso constrangimento. E esse dia para nós é um marco. E a humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus, muito daquilo que eu passei a perseguir, orações proféticas, Rafa, espirituais, aprendi com a Aloysio, esse cara aqui da Presbiteriana. É porque é o seguinte, ele me ensinou também, eu peguei isso dele, mas aí eu coloquei isso do meu jeito. Obrigado, Rev. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Feliz demais, de verdade, cara. É um dia marcante para mim, para minha família, para essa casa. Eu tô ficando mais velho, a gente vai lembrando de histórias, né? Eu estou cheio de histórias aqui. Diz que um pastor brasileiro foi pregar aí num país desse latino-americano e chegou lá, o pastor fez isso aqui. E ele ficou morrendo de vergonha. E ele falou assim, eu não sei o que falar, o pastor me deixou embaraçado aqui. E na língua espanhola, embaraçada é grávida, né? Aí ele se sentiu grávido, assim. É igual eu estou embaraçado aqui. O outro sentimento diz que tinha um indinho americano que estava precisando comunicar com a outra aldeia, e ele pegou um pedaço de pano e umas folhas para fazer uma fogueirinha, para fazer uma fumacinha, para ver se a outra aldeia visse o que é que ele ia fazer. E aí foi quando os Estados Unidos fez o teste da bomba atômica. Bem na hora, quando surgiu aquele negócio enorme, ele falou, meu Deus, era isso que eu queria falar. Eu cheguei aqui agora de manhã, na hora que o irmão dirigiu aqui, e o louvor, eu falei, era isso aí. Se já acabasse, estava bom para mim, assim, né? Então, muito obrigado, viu, por vocês me permitirem a honra de estar aqui. Eu acho que eu estou me sentindo igual urubu em festa de papagaio, assim, eu não sei o que eu faço, o que eu falo, com tudo que Deus está fazendo no meio de vocês, velho, assim. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, assim, o que Deus está fazendo nas vidas de vocês, e o que Deus vai fazer ainda através de vocês não têm noção. Vocês não têm noção, né? Esses dias morreu um dos grandes servos de Deus. E aí eu lembro do pastor Mota, da IDPB, lá de Porto Velho, falando que se for grande não é servo, e se for servo não é grande, né? Então, um dos servos de Deus que passou na Terra Especial, que foi o fundador da Jocum, né? Que morreu agora há pouco tempo. Aquele homem, Deus moveu milhões de pessoas no mundo a partir de um sonho dele. E aí encontrar o Luiz, que a gente chama de Luizinho, não sei por que esse nome, né? Mas a gente chama de Luizinho às vezes. Lá até hoje a gente toma tereré lá na nossa roda ecumênica lá. Agora há poucos dias a gente estava conversando sobre o que Deus está fazendo através do Luizinho, né? Então que Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Eu sou Aloysio, essa aqui é minha esposa Del. Nós somos farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo. A gente é
lá do interior do Mato Grosso do Sul. Eu me considero um cearense, nascido no Mato Grosso do Sul, porque meu povo é todo cearense, meus pais, meus irmãos. E nós temos 2 filhas, a Nayara e a Tauane. A Nayara é casada, tem 4 filhos. Cearense. Ela querendo ter 5, aí agora a médica não quer que ela tenha outro, porque ela já fez 4 cirurgias em 6 anos, né? Então não está possível para ela. E temos a Tauane, que está... Eu tenho um projeto de genro, eu tenho um projeto de genro lá. E nós estamos em Porto Velho desde 91, 33 anos. Nós viemos para ficar 2 anos aí. E presbiteriano tem essa coisa meio de troca de pastores sempre, mas a gente acabou ficando lá. Então eu cheguei lá com 22 anos, já estou com 56 e continuo no mesmo lugar. Já tive um problema de saúde uma época que foi ser candidato político, mas já sarei. Graças a Deus! Já estou bem. Olha aí, ó. Olha aí, o irmão está falando que votou em mim aqui, ó, o outro também, né? Ela também, já votaram em mim aí. Mas está tudo bem, irmãos, está tudo bem. Agradeço as orações, viu? De vocês. Irmãos, nós vamos ler um texto da palavra. E eu sou muito constrangido perto do Luiz, porque eu acho que o Luiz prega muito bem. E ele tem uma linguagem que eu não tenho. E eu sei que vocês são acostumados com a linguagem dele. Então, bote na conta do amor. E lembre da frase dele, que o que está em questão aqui não é performance. Tá? Não é performance. Tá bom? Vamos orar? Pai, o que está em questão aqui é o teu nome. É a tua glória. É o teu reino, Pai. Aquilo que foi conquistado lá na cruz, na pessoa do teu filho. Aquilo que o Senhor está trazendo todos os dias nessa terra decaída, nesse lugar tão amável, mas tão entristecido pelo pecado. E o Senhor tem gerado nos nossos corações uma experiência nova, para ser testemunha nesse mundo. Mas como a gente precisa do Senhor, Pai. Como a gente precisa do Senhor. Então, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida desse povo, através da vida desse povo. Tudo que o Senhor está semeando aqui, tudo que vai acontecer na escola, nesses dias, na vida desses jovens. Ó Deus, tudo nós te louvamos e rogamos que a palavra do Senhor seja alimento ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Meu nome é Jó. Eu vou conversar com vocês essa manhã. Eu vivo um tempo muito diferente do de vocês. Eu sou de um tempo que é muito anterior aos tempos bíblicos, aquilo que vocês estão acostumados a ver no Abraão, no Isaac, no Jacó. Eu sou anterior a ele. As coisas da minha vida vocês não sabem muito, porque era um outro tempo e não vem ao caso, porque importante mesmo não é qualquer coisa que eu tenha vivido fora, importante é o que está na palavra. Então eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no meu livro, no livro de Jó, no capítulo 1, e eu vou partilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência. Não porque importe eu, mas porque importa o que Deus quis deixar registrado na palavra dele sobre a minha vida, para o teu crescimento. Então, eu quero que você ouça parte da minha história, mas eu quero partilhar 5 coisas que eu aprendi na vida, e eu quero muito que você aprenda alguma dessas coisas, porque se você aprender pelo menos uma dessas lições, você certamente vai ser profundamente impactado.
porque isso foi uma experiência que aconteceu na minha vida. E o que eu quero mesmo é convidar você para ter uma experiência com Deus. Eu não quero convidar você para saber a respeito de Deus. Eu passei muito tempo da minha vida sabendo sobre Deus, até que um dia Deus resolveu permitir que os meus olhos o vissem, que eu experimentasse, e que Ele não fosse alguém de quem eu sei, mas alguém que eu experimento. Esse é o meu convite para o teu coração. Se você abrir no meu livro, no capítulo 1, vai falar a respeito de mim, e eu certamente fico constrangido aqui, mas é o que o texto ficou dito a meu respeito. Era dito que eu era um homem íntegro e reto, que eu era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Está no versículo 1. Narra a respeito da minha vida e lembra que eu tive 7 filhos e 3 filhas. E na minha época, ter filhos era uma grande bênção. Ter filhos homens era mais especial ainda. Eu tinha 7 e tinha 3 filhas. E eles faziam festas, porque eu era muito rico. Eu era admirado pelo povo, pela minha riqueza, porque naquele período, quando se olhava alguém rico, entendia mesmo que era alguém abençoado. Então, eu tinha muitas riquezas, muitos animais, muitos servos, muito poder, eu era muito respeitado, e os meus filhos gostavam de fazer festa, e eles bebiam bastante, e eles comiam bastante, e eles faziam festas, um na casa dos outros, chamavam as filhas, inclusive, casadas com seus maridos, vinham e faziam grandes festas, e eu ia para as festas, mas eu ficava temendo, eu morria de medo dos meus filhos pecarem contra Deus, porque eu tinha pavor da ideia de um filho pecando, de um filho distante de Deus. Então, quando acabava as festas deles, eu fazia sacrifícios, depois de alguns dias, eu fazia sacrifícios com medo de que eles tivessem pecado e blasfemado contra Deus. Enfim, era um tempo especial, e eu não entendo direito como é que acontecem algumas coisas no céu, sinceramente não entendo. Eu só sei que eu fui revelado depois que teve um dia lá, que teve um encontro de Deus com os filhos dele, com as criaturas dele, e no meio dessas criaturas dele estava Satanás, e eles tiveram uma conversa, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não conhecia direito a Deus, mas ele me conhecia, profundamente, e aí nessas conversas dele lá, ele disse para Satanás, você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a mim e que se desvia do mal. E aí, Satanás fez uma provocação dele lá, e ele resolveu permitir que Satanás tocasse a minha vida. Agora, irmãos, olha que coisa terrível, porque eu não tinha nada a ver com a conversa deles. Isso era um problema deles. Eles estavam lá, sei lá onde também, porque eu não sei onde que é o lugar. Eles estavam lá numa espécie de conferência religiosa, espiritual, sei lá o quê, e aí nessa conversa eu estou na boa lá, servindo a Deus, cuidando dos meus filhos, cuidando dos meus bens, eu era um homem muito respeitado. Se você olhar lá no capítulo 29, eu conto uma história que eu ficava às vezes na praça da cidade, e as pessoas passavam e me honravam, e até os juízes vinham perguntar para mim, eu dava orientações, eu orientava os jovens, eu orientava os líderes, eu era um homem muito respeitado. Eles resolvem ter uma conversa lá, e aí eu estava num canto, do versículo 13, fala que eu estava num canto lá, e chegou alguém numa festa, e diz assim, os bois lavavam, as jumentas paciam juntos, de repente deu sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos à espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Como assim? Mataram os meus servos, levaram os meus animais? Sim. Outra coisa, daí a pouco chega outro servo, aí outro servo diz assim, chegou um fogo do céu, desceu um fogo do céu lá, caiu, queimou as ovelhas, queimou os servos, consumiu tudo, só escapou eu para te contar aqui. Como? Levaram os animais lá, outro caiu, fogo do céu e morreram, dividiram-se os bandos, mataram todos os servos, e aí só sobrou eu aqui para contar a história, e eu estava
pasmo, tudo, eu estava perdendo tudo. De repente, chega outro e diz assim: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só escapei eu. Eu perdi todos os meus bens, eu perdi todos os meus servos, e de repente alguém chegou e disse que morreram todos os meus filhos, porque a casa do local da festa caiu sobre eles. E eu não sabia mais o que fazer, então eu levantei, rasguei as minhas vestes, cheguei diante de Deus e adorei Deus. Eu perdi tudo, mas eu reconheci que existe um Deus, que Ele cuida de tudo, e eu o adorei. E eu disse, está no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nisso tudo, eu não pequei contra Deus. Mas fiquei arrasado. Morreram meus filhos, perdi meus bens. Eu não sei direito quanto tempo, eu não sei direito como é que é. De novo, eles foram ter uma conversa lá não sei aonde. E eu confesso para vocês que começo a ficar com medo dessas conversas. Porque a última que teve foi a tragédia pura na minha vida. E eu não sei se tem uma regularidade de conversa, não sei se tem tempo marcado, não sei como é que é. Eu só sei que eles foram conversar de novo. E aí, nessa conversa que foi ter de novo, Deus foi lá com a mesma conversa, falando a meu respeito, e aí, ele disse assim, no versículo 4 do capítulo 2, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida, estende, pois, a mão, e toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí, Deus disse assim, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Aí eu vou confessar uma coisa para vocês, eu já fico meio aborrecido com essa história. Por que eles não disputam ele lá? Por que tem que botar a minha vida pelo meio? Por que ele dá direito de Satanás sobre a minha pele? Só não deu direito sobre a minha vida. E aí Satanás saiu da presença dele e me encheu de tumores. E eu comecei a ter cânceres diversos na minha pele. E eu comecei a ficar de um jeito que as pessoas começavam a se afastar de mim. Se você ler mais para frente no meu livro, você vai ver que eu me tornei motivo de sorriso para os outros. Se antes todo mundo olhava para mim e falava, caramba, aquele é o Jó, profundamente abençoado, agora eles não querem chegar nem perto de mim, eles começam a dar risada de mim. Eu me tornei motivo de motejo, de gozação deles. As pessoas mangavam de mim, as pessoas caçoavam de mim, porque eu estava cheio de doenças. E aí a minha mulher me disse assim, você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porque a melhor coisa que você tem na situação que você está é morrer. E eu estava ouvindo aquilo da pessoa mais próxima da minha vida. Eu estava ouvindo aquilo da pessoa que mais podia me ajudar naquele instante. E eu disse para ela, igual o povo diz lá em Porto Velho, eu disse para ela, tu é doida? Tu é doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? E aí eu resolvi manter a minha integridade e não pecar contra Deus. Eu perdi meus bens, mas eu continuei adorando Deus. Eu perdi meus filhos, mas eu continuei adorando Deus. Eu perdi minha saúde, mas eu continuei adorando Deus. Só que aí aconteceu uma provação terrível na minha vida. Eu tinha 3 amigos crentes. Pense no povo crente. Um povo que entendia de Deus. Um povo que deve ter feito algum seminário. Acho que eles devem ter estudado teologia, porque eles sabiam tudo a respeito de Deus, e eles falavam coisas para mim horríveis, e eles falavam a partir do que criam de Deus, e eles se utilizavam de tudo o que criam de Deus para me detonar.
Satanás achou pouco tirar meus bens, achou pouco tirar meus filhos, achou pouco tirar minha saúde. Ele foi lá e usou meus amigos e meus irmãos de fé para me acabar, com palavras, com acusações em nome da fé, com termos religiosos, com conceitos que só arrumavam jeito para eu me sentir pior. E aí, se você pegar a tua Bíblia, você vai ver que nós vamos passar trechos longos aqui, discutindo sobre aquilo, e eu fui me aborrecendo com Deus, sabia? E eu tive muitas queixas a Deus. Chegou uma hora que eu não estava disposto a amaldiçoar Deus, mas eu estava disposto a questioná-lo. Eu queria saber onde era o trono para poder ir lá e falar com ele. Eu comecei a fazer perguntas: por que, Deus? Por que comigo? Por que comigo? Porque se tem uma coisa que não dá para eu entender, é como é que eu passo por uma experiência dessa, sendo eu tão crente. Eu não estava sabendo do negócio das conversas dele lá. Eu só estava sabendo sentir dor. Eu só estava sabendo sentir problema. Eu só estava vivendo a minha dificuldade. Então, eu ficava perguntando muitas vezes. E aí, quando aqueles amigos vinham lá em casa fazer visita, eu já pensava: meu Deus. E aí ele chegava e eu ficava questionando Deus, e eu fiz inúmeras queixas a respeito de Deus. E eu perguntei muito a Deus, até que um dia, depois de muita discussão com aqueles irmãos, depois de muitas coisas que eu vivi e que eu questionei, depois que a minha vida estava acabada, depois que todas as pessoas olhavam para mim e não entendiam o que eu estava vivendo, lá no capítulo 38 está registrado que Deus resolveu se manifestar a mim. Tempo, dor, oração, clamor, questionamento, e eu esperava Deus falar, e eu esperava Deus agir. Deus não fazia nada. Porque se tem uma coisa que incomoda profundamente o coração de alguém que serve a Deus, é o silêncio dele. O silêncio dele é assustador. E eu clamei, e ele não falou. E eu questionei, ele não respondeu, até que o dia do meio de um redemoinho, aí Deus resolveu falar comigo. E ele perguntou assim: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Foi uma besteira, João. Tu está perguntando o quê, velho? Tu está olhando para a tua dor e está tão tomado por ela que você fica fazendo pergunta de quem não entende nada. Você está perguntando o que não tem condição de entender. Se prepara aí, porque eu vou fazer algumas perguntas para você. Você fez perguntas agora eu vou fazer perguntas para você. Você estava onde quando eu criei a terra? O que você estava fazendo? Quando eu lancei os fundamentos da terra, quando eu organizei tudo, quando eu resolvi fazer desse tamanho, quando eu organizei para estar nesse lugar, pendurado no nada, no meio do espaço, com tudo organizado e nada batia, você estava onde, cara? Você foi meu conselheiro? Por acaso eu te pedi opinião? Quando eu estava assim, e eu fui me encolhendo, e ele foi batendo, e ele foi me jogando no lugar em que eu precisava estar. E ele fez perguntas terríveis para mim, não para me negar enquanto existência, mas para que eu pudesse aprender e estar onde eu devia estar em relação a ele. Que o fato de eu viver vida santa, que o fato de eu conhecer muito, não significava que eu tinha direito de questionar qualquer coisa dele, que eu precisava aprender a olhá-lo como ele é. E aí, lá no capítulo 40, eu cheguei a uma conclusão terrível. Depois de muitas perguntas de Deus, eu parei e disse para ele: sou indigno.
eu não sei o que eu vou falar para ti. O que eu tapo a minha boca. Uma vez eu falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, eu não prosseguirei. Eu vou parar de te questionar. Eu vou parar de tentar entender tudo isso. Coisas que acontecem às vezes no mundo espiritual e que têm uma ação efetiva na vida de quem está aqui. Mas eu vou parar de tentar entender isso, porque tem coisa que eu não consigo entender. Porque eu sou apenas humano. Porque você é Deus e eu sou criatura. E eu quero aprender a viver como criatura. E aí, eu quero partilhar essas histórias que eu aprendi com ele, com você. Doente, ferido, apodrecido, me coçando com um caco, todo estrupiado. Eu aprendi algumas coisas que eu quero muito convidar o teu coração a aprender. E aprender, sabe para quê? Para que você tenha uma experiência com Deus. Porque na paz, Deus sussurra. Na dor, Deus grita. Na dor, eu ouço Deus com profundidade. E eu estava na paz, e eu conhecia Deus, mas agora eu tive uma experiência com Ele. E eu aprendi algumas coisas. A primeira, no capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu estou aqui, ferido. Meus amigos me decepcionaram. Meus filhos morreram. Minha mulher virou carne de pescoço. Meus servos eu perdi tudo. Meus bens eu também perdi. Mas eu aprendi que o Senhor pode todas as coisas. Todo o poder é teu. Nada foge dos teus planos. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu achava que podia continuar tudo desse jeito, mas o Senhor achou que era para ser de outro jeito. E o Senhor tinha os seus planos. Eu não entendo os seus planos, mas eu aprendi que tudo nos teus planos estão de acordo com o teu querer. Deus, eu estou feliz por aprender isso, sabia? Eu vejo no Novo Testamento, que vocês chamam agora de Novo Testamento, que eu não tinha nem ideia do que era isso. Hoje em dia eu vejo quando diz assim, que nenhuma folha cai, lá no meio da floresta amazônica, que não esteja sob o teu conhecimento. E eu quero aprender a viver sobre isso, eu quero aprender a viver na perspectiva de que um cabelo não cai, se o Senhor não estiver no controle. Eu quero aprender que aqueles 4 jovens que saíram lá de Campo Grande para ir lá para Porto Velho, para poder fazer um congresso ou para fazer uma escola de missões, e que quando eles saíram de Campo Grande, eles saíram firmes na ideia de servir ao Senhor, e que no caminho, poucos quilômetros antes de Ariquemes, tarde da noite, 10 da noite, eles bateram o carro, e 2 morreram, com 20 e poucos anos. Eu continuo achando um absurdo, porque eu sou apenas humano, mas eu aprendi que o Senhor controla todas as coisas, que tudo está sob a tua mão, que o Senhor é Deus, que o Senhor controla tudo, que o Senhor sabe tudo, que o Senhor tem propósitos eternos, que os pais daqueles jovens podem não entender, que os missionários da Jocum em Campo Grande podem não entender, que os missionários da base em Porto Velho podem não entender, que ninguém pode entender, e pode ser que muitos morram sem entender, mas que o Senhor tem todo o poder e todo o controle da história. Eu gosto hoje
de olhar a história e ver que aquele povo que saiu lá do Egito e foi para Canaã, na certeza que chegaria a Canaã, morreram no deserto. Mas eles entenderam que os filhos que chegaram eram eles, porque Deus estava controlando a situação. Eu quero, hoje é fácil para mim, porque hoje eu olho a história e vejo que quando o povo estava lá em Jerusalém, e a Babilônia chegou e invadiu, e derrubou os muros, e estuprou mulheres, e derrubou o templo, e adorou com porcos lá no templo. Eu quero entender que todo mundo sofreu, mas que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus, eu estou aqui, ferido, machucado, mas eu aprendi isso. Eu aprendi que ninguém tem direito de querer encobrir o conhecimento dele. Quem sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Deus, às vezes eu me meto a falar de coisas que eu não sei. Às vezes eu estudo Bíblia. Às vezes eu faço teologia. Eu vou lá e faço uma escola de missões. Às vezes eu vou para um canto e alguém pergunta e eu sei as respostas. E a pessoa pergunta quem foi o vô de Abraão, e eu sei a resposta, sei dizer quem é o vô. Grandes coisas eu saber quem é o vô de Abraão. Grandes coisas o meu conhecimento. Um conhecimento que me faz questionar a soberania de Deus. Não é conhecimento, é arrogância. Não é adoração a Deus, é adoração a si mesmo. É adoração ao próprio conhecimento, é adoração à própria teologia, é adoração a tudo que é humano. Eu aprendi, Deus, eu aprendi que às vezes eu fico fazendo perguntas de coisas que eu não tenho condição de entender, porque são maravilhosas demais, porque são grandes demais, são extraordinárias demais. Então eu já aprendi que tudo está nas tuas mãos, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, que eu saí lá do Piauí para estar em Cacoal hoje, porque estava nos planos de Deus que eu estivesse aqui. Eu estou louvando a Deus porque tem algumas coisas que eu continuo não entendendo. Presbiteriano está falando para nós aqui. Onde já se viu, velho? Presbiteriano está falando aqui, mas eu estou aprendendo a não questionar mais Deus, porque Deus tem coisas que estão fora da minha compreensão. Terceiro lugar, eu aprendi, e eu digo, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Senhor, eu aprendi que eu quero ficar quietinho, aprendendo, que quando as coisas acontecerem e elas forem fora do meu entendimento, ao invés de perguntar por quê, eu quero aprender a perguntar para quê. Eu não quero saber por que aconteceu, eu quero saber o que o Senhor tem para me ensinar, porque eu quero ficar quietinho, eu quero aprender a estar diante do meu Deus, eu quero aprender a estar diante do Senhor, e eu quero aprender a ouvir o Espírito Santo falando comigo. Como disse o apóstolo, eu quero aprender até com o que não está sendo dito, porque às vezes eu aprendo mais com o que não está sendo dito do que com o que está sendo dito. Eu quero olhar no abraço da criança, eu quero olhar na música cantada, eu quero olhar na postura daquele irmãozinho que veio e deu um abraço no outro, e eu quero ver o Espírito Santo falando, porque eu preciso aprender. Então eu estou pronto, Senhor. Agora, depois de tantas cacetadas, continuo aqui sem bens, pobre, continuo aqui sem filhos, considerado um amaldiçoado por todo mundo. Eu quero olhar agora e me ver cheio de feridas assim. Eu quero ver os meus melhores amigos me acusando, mas eu quero ficar aqui, ouvindo, entendendo o que o Senhor tem para me ensinar. Quarto lugar,
Eu quero dizer uma coisa para ti que eu estou com vergonha de dizer. Eu adorei tanto, eu vivi vida tão santa, eu cumpri todas as regras, eu fiz tudo direitinho, mas eu não te conhecia. Eu sabia só de ouvir falar. Eu aprendi que é possível ter uma experiência profundamente religiosa. Eu aprendi que eu posso cumprir regras tudo muito direitinho. Eu aprendi que eu posso ser uma pessoa do ministério. Eu aprendi que eu posso ser missionário. Eu aprendi que eu posso passar por qualquer coisa, assim como Wesley, que sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos para ser missionário, fala com índio, e na volta eu me converti. Na volta eu me converti, velho. Sabe o que é isso? Velho não fala não. Sabe o que é isso? Eu aprendi que às vezes eu posso saber muito, mas experimentar pouco. Oh Deus, eu não te conhecia, agora os meus olhos te veem, porque agora eu te experimentei. Porque agora eu te experimentei, Senhor. Porque eu sei da história de 2 rapazes que viram, que ouviram, que se encantaram, que acharam tudo muito bonito, mas na hora que Jesus morreu na cruz, eles desanimaram e voltaram para a aldeia deles desistindo. E aí Jesus esteve com eles, e na hora que esteve com eles, conversando com eles, eles não entendiam. E aí eles estavam na casa comendo com Jesus, e Jesus estendeu a mão, e naquela hora os olhos deles se abriram, eles tiveram uma experiência. Deus, oh Deus, como é bom isso, Deus. Eu vou me libertando, já estou arrepiando aqui. Eu fui pregar lá na igreja de um irmão lá, agora é o Aloysio. Aí ele falou, se arrepia, depois vem uma rajada de língua. E aí eu estava lá, e aí eu agora Deus, eu estou muito entendendo, eu estou entendendo que tudo está sob as mãos do Senhor, que tudo tem o seu tempo. Eu tenho entendido que eu não posso ficar perguntando o que eu não sou capaz de entender. Eu tenho entendido que a melhor coisa que eu tenho a fazer é me prostrar diante de Deus e aprender. E eu tenho entendido que não basta eu saber sobre, eu preciso experimentar. E aí eu aprendi a grande lição que o ser humano pode aprender, e eu quero deixar para o teu coração nessa manhã. Eu aprendi que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me arrependo da minha arrogância espiritual. Me arrependo de uma santidade que me colocava num trono. De uma santidade que fazia todo mundo admirar, até Deus, mas que não me tornava submisso. Eu me arrependo. Eu mudo o meu conceito a respeito de Deus, porque arrependimento é mudança de mente, é mudança de conceito. Eu me arrependo e agora eu me curvo sobre Deus. E agora eu me coloco diante de Deus com reverência, com temor, com submissão, com humildade, porque eu aprendi que Deus abomina os arrogantes, mas exalta os humildes. Eu aprendi que tem que ser assim. Eu sei de uma história lá num país distante, da época de vocês, lá no Peru, que eles têm um templo, eles tinham o templo dos Incas, e no templo os Incas iam lá em outros povos, rendiam esses povos, e aí o rei era obrigado a trazer o seu Deus, e entrar no templo do Deus Inca. E lá no templo do Deus Inca tinha uma parede, uma porta bem baixinha, porque inclusive o rei Inca e qualquer outro rei que chegasse com seus deuses, para entrar diante do Deus Inca, ele tinha que se abaixar e entrar, porque ele só podia chegar diante do Deus assim. Eu aprendi
porque eu preciso chegar diante de Deus assim. Eu aprendi que não existe arrogância no homem. Eu aprendi. E aí aconteceu uma coisa estranha, Deus, porque eu aprendi isso. E aí depois eu vi que o Senhor falou, fiquei sabendo que o Senhor falou com meus amigos lá. E os meus amigos, o Senhor deu uma ordem absurda para eles. O Senhor falou para eles que era para eles virem até mim, para eu orar por eles. E eu fico pensando quanto que aqueles caras sofreram. Os caras falaram assim: velho, vocês passaram um tempão acusando, vocês arrumaram todas as explicações teológicas a respeito, e agora vocês vão ter que aprender com ele, vocês vão depender da oração dele, ele vai orar por vocês. Mas Deus, o cara pecou, não é possível, para estar naquela situação só é pecado. Pois é para ir lá para ele orar por vocês. Mas Deus, não, vocês têm que ir lá para orar, vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender com ele. Eu tenho um amigo meu, chamado Luísio, pastor lá de Porto Velho. Ele estava nas crises dele lá com relação a viver o ministério pastoral ou ser político. Porque ele foi se aproximando da possibilidade da vitória. Era só ele fazer uma aliançazinha com fulano. Era só ele entrar no partido do ciclano. Era só ele ter aceito aquele dinheiro lá, aquele 1,5 milhão que aquele cara ofereceu de madrugada. Ele ganharia a eleição. E aí ele foi conversar com o bispo católico. É engraçado, né? Porque ele é pastor presbiteriano. Foi lá conversar com o Dom Moacir Greca. E o Dom Moacir falou para ele: olha, se você continuar candidato, eu vou continuar votando em você. Mas se você pedir a minha opinião, eu vou falar para você que Deus te chamou para ser pastor. Aleluia. Às vezes você tem que aprender a receber a oração daquele que você acha que não está na tua bênção. Tem que aprender. Tem que aprender. Lá vem, eu estava lá, todo lascado, todo estrupiado, todo machucado. E chegam os 3 para eu orar por eles. Eu fui orar por eles. Eu fui pedir que o Deus que agora eu conheço na experiência da dor, que o Deus que eu entendi que tem todas as coisas sob a sua mão e que nenhum plano dele pode ser frustrado, que eu estava ali pebado, mas ele era o meu Senhor, que eu não estava mais questionando nada, que eu estava disposto a aprender, que eu estava ali me colocando da maneira de alguém que estava tendo uma experiência com ele, e uma experiência que me colocou no meu lugar de humano. Eu estava ali orando pelos meus amigos. E aí, nesse tempo de oração, Deus foi mudando a minha sorte. Deus foi mudando a minha vida. E Deus me deu em dobro tudo o que eu tinha. E vieram meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo que me conhecia de antes, e todo mundo foi chegando para mim. E eu fui sendo restaurado na minha saúde, nos meus bens, os meus filhos, e eu fui sinal da soberania de Deus. Eu fui sinal da soberania de Deus, porque eu tive uma experiência com Ele. Eu gostaria de convidar o teu coração nessa manhã, querido, para poder aprender comigo. Não aprender com a minha santidade lá do Jó 1, que você olha e fala: nossa, você tem que ser assim. Não, eu estou convidando você para aprender com a minha humilhação do final do livro. Eu estou convidando você para aprender com a minha submissão a Deus. Eu estou convidando você para aprender na experiência que o filho dele teve, a experiência que o levou para a cruz, antes de o levar para a glória. Que vocês são o povo da cruz, vocês não são o povo da glória, que a glória ainda vai chegar, e que vocês têm a experiência da cruz, porque quem não tem a experiência da cruz não viverá a experiência da glória. Eu quero que vocês aprendam
Eu quero que vocês aprendam. Aprendam na humildade. E quando vocês aprenderem na humildade, vocês serão sinais da glória de Deus. Irmão, meu nome é Aloísio. Eu sou pastor em Porto Velho. Há 33 anos. Eu já passei por experiências horríveis. A igreja já teve que me disciplinar. Eu já fiquei chorando numa fazenda, achando que eu ia morrer de chorar. E eu tive uma igreja que me pegou, me cuidou, me restaurou. E eu aprendi que a gente é quando a gente deixa de ser. Quando a gente deixa de ser e a gente experimenta a glória de Deus que nos pega no nada, para que a gente possa entender que nós somos sinais dele, é que as coisas acontecem. Aqui, numa cidadezinha aqui, sei lá o nome, não lembro, Cacaulândia talvez, não lembro os nomes da cidade, que eu vou para essa cidade. Um irmão presbiteriano estava lá, e ele me convidou para conhecer um rapaz, e eu fui conhecer um rapaz meio estranho até. E aí eu cheguei lá e sentei, não entendi muito o que o irmão queria que eu conhecesse. E aí ele falou assim, aí o irmão falou assim, era o pastor, ele falou, pastor, fala para o pastor aqui a sua história. Ele ficou meio sem graça. Não, e Cid contou, ele estava na rua, ele era bêbado da cidade, ele era o largado da cidade. E aí o irmão passou e falou para ele assim, fulano, vamos para a igreja. E ele falou assim, não, vou para a igreja não, cachaçado, vou para a igreja não. E o irmão falou para ele, não rapaz, vamos. Eu tinha vivido poucos dias antes, eu tinha sido preso lá, porque eu estava andando de cueca na rua, bêbado. E aí eu falei, não, vou para a igreja não. Bora para a igreja, pai. Ele falou, não, não estou com roupa não, estou de calção. Ele falou, não, mas pode ir de calção mesmo, lá na igreja não tem problema não. E ele falou, não, não vou não. Bora rapaz. Aí ele falou assim, eu vou se tu pagar uma para mim no boteco. O irmão olhou para o lado assim, porque o perigo numa hora dessa ter outro irmão perto. Porque se eu tiver um dos amigos de Jó perto de mim, eu estou lascado, né? Aí eu falei para ele assim, eu pago, se tu for eu pago, então bora. Aí ele foi comigo no boteco, eu paguei a cerveja para ele. Ele falou assim, paguei a cerveja, não, paguei uma pinga para ele. Ele falou, eu só vou se tu tomar uma. Ele falou, não, mas não foi esse o nosso combinado. Ele falou, mas eu só vou se tu tomar uma. Bota uma para mim. Não, mas o cabo botou, ele lapou rapidinho para ninguém ver. E o bêbado não teve mais o que fazer e foi para a igreja. E ele disse que não estava entendendo nada daquela barulheira pentecostal, que pentecostal gosta de barulho, né? Uma barulheira de pentecostal, aquela coisa assim, ele não estava entendendo nada. Ele disse que acordou uma hora, ele estava de prostrado na frente, assim, um monte de crente em volta dele, gritando aleluia e orando por ele. Ele era o pastor da igreja agora. Quem não experimenta Deus nunca vai ser testemunha da soberania de Deus. O que Deus está falando com você, amado? Você entende? Você é sensível ao que Deus está falando ao teu coração nessa manhã? Você está com o coração aberto para o que Deus está ministrando a você nessa manhã? Você entende que na pessoa de Jesus Cristo você é feito nova criatura? Você entende que na pessoa de Jesus Cristo Deus te anula como pessoa para poder te torná-lo testemunha? Você entende que Deus está transformando você em alguém que mostra a soberania dele? O teu coração está aberto a isso? Você ouve o grito de Deus ao teu coração nessa manhã? Fique em pé, amado, fique em pé. E se você quer que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, eu quero convidar você para vir, para a gente orar junto, para a gente glorificar a Deus junto, nesse sentido de dizer, Deus, eu não quero apenas saber sobre Ti, eu quero Te experimentar, eu quero aprender não te questionar, eu quero aprender a Te adorar, eu quero aprender a ser sinal da Tua soberania sobre mim. Eu quero que o Senhor me deixe viver na consciência de que eu sou apenas criatura e que Tu és Deus.
que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Quando eu achar que tudo acabou, quando eu achar que está tudo ruim, eu vou entender que eu sou pecador, que habito no meio de pecadores, mas que o Senhor pode tocar a minha vida, e que o Senhor pode transformar a minha vida em instrumento teu, e eu posso aprender na escola de missões, eu posso aprender no abraço do irmão, eu posso aprender na oração do outro, eu posso aprender que o Senhor é Deus. É Deus, que o Senhor é Deus. Ministra, Deus, ministra, Deus, ministra, Pai. Continua falando, Senhor, livre e soberanamente, Deus, a todo aquele e a toda aquela que olha para dentro de si e te reconhece como Deus. Ministra, Deus, todo o poder te pertence, Senhor, a glória é tua, o trono é teu, foi o Senhor quem criou todas as coisas e tem tudo no teu domínio. Pai, como é bom nessa manhã a gente entender que nós não sabemos nada, a gente entender que nós não temos nada, que tudo é teu, e que naquela cruz o teu filho reconquistou tudo e comprou as nossas vidas, e nós somos agora propriedade do Senhor. Ministra, Deus, ministra, Espírito Santo, fala conosco, Pai, ministra naquela situação lá da nossa casa, Deus, ministra no casamento, Deus, ministra naquele filho que está distante, ministra, Pai, ministra, Deus, naquele irmão que se afastou, naquele irmão que está vivendo situação difícil, ministra, Pai. Não nos deixe viver como os amigos de Jó, que acusavam em nome de Deus. Deus, usa-nos como instrumentos, Pai. Que essa escola seja uma escola em que corações sejam moldados, como o Senhor moldou o coração de Isaías, para que esses meninos e essas meninas saiam daqui com muita disposição de ser testemunho da Tua soberania, onde quer que forem, porque tiveram uma experiência contigo. Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, ó Espírito Santo. Nós te adoramos, nós confessamos aqui a nossa pequenez, nós confessamos aqui o nosso pecado, nós confessamos aqui a nossa absoluta incapacidade, mas Deus, nessa manhã nós estamos pedindo por misericórdia, Pai, pedindo por misericórdia. Não deixa que nada em nós, nem a nossa consagração, que nada em nós atrapalhe a grandeza do Senhor e daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Pai, nós te adoramos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que morreu na cruz por nós, nós te adoramos, e nós rogamos que o Espírito Santo continue ministrando. Se existe alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que o Espírito Santo do Senhor toque profundamente nessa vida, Pai. Se existe alguém que está vivendo aqui, mas o coração está longe daqui, que o Senhor traga de volta, Pai. Se existe alguém que ainda tem uma arrogância espiritual, que o Senhor o torne filho e filha, Deus, amado por Ti, transformado por Ti, a partir da humildade. Nós te adoramos, Pai. Esse é o sentimento do nosso coração. Nós te adoramos. Muito obrigado pela história do Jó. Muito obrigado, Deus, pelo que ele viveu. Muito obrigado porque o Senhor queria falar conosco hoje. Então a gente te adora e te agradece, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Amém, Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus, queridos, aleluia. Aprendamos com Jó nessa manhã a nos submetermos à vontade do Senhor com alegria, em adoração, e que o testemunho da nossa humildade, seja para sinalizar sua glória. Aos amigos, aos desconhecidos, à família, a quem o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe. Volte para o seu lugar, por favor. Aloysio, enquanto eu estava te ouvindo aqui, eu estava pensando duas coisas. A primeira é, tem como você chamar o Isaías agora para falar um pouco também? Já que você chamou o Jó.
Isaías dá uma conversa um pouco mais longa, não dá, Rafa? Chama Isaías também. Você podia ter chamado Isaías também, cara. Foi bom ouvir Jó. Tem como você chamar Isaías? E a outra coisa, eu fiquei pensando, quem que eu poderia chamar? Eu pensei só Maria Madalena, no máximo Raabe, eu poderia chamar no máximo Raabe, Daniel, para contar a história. Uma Maria Madalena, no máximo Raabe, se fosse eu. Ah, irmãos, como o Senhor é bom. Está feliz, está animado, pastor Alexandre? Aleluia. Aleluia. Bom, é isso.